páginas. Nós estamos limpando, doutor, nós estamos limpando usando um critério, sabe? Um critério assim, a gente pensou em usar um critério assim, impacto e facilidade de implementação, sabe? E pegamos aqueles itens que a gente considerou que são mais fáceis de ser implementados e vai ter um impacto maior, a gente começou a trabalhar neles, né? E estamos fechando eles. E depois a gente vai fechar com o que o pessoal considera prioritário. Não vai dar para colocar tudo, é muita coisa, sabe? 59 itens que a gente no final ficou definido, são muitos, né? Então a gente está assim trabalhando. Aliás, eu queria pegar até o critério aqui, deixa eu ver se eu acho. Aliás, pessoal, está sendo gravado aí, tá? Sorriam. Essa gravação é da reunião do GT3 de 20 de abril, né? Esperamos que seja a única, a última, né? Mas vamos ver se a gente consegue, né, concluir. E a gente criou um critério para poder estar separando, sabe? Porque tem coisa muito, assim, muito difícil de acontecer e que o impacto não vai ser tão grande na segurança e saúde, tá? Que é o nosso eixo, né? Então, a gente está tentando, né, fazer esse tipo de... Isso é um outro ponto também, porque a gente sabe que tem outros grupos que vão colocar a revogação da reforma trabalhista, que para a gente também é importante, foi considerado na nossa contextualização, plataformizados, né? A gente sabe que tem, mas a gente está deixando bem assim, tentando focar aquilo que foi proposto, que é relacionado à segurança e saúde do trabalhador. Tá bom. Também não há assim. Se passar, quer dizer, não digo 9, porque 9 é muito, mas assim, não é preciso ficar em 3, pode ir para 4, para 5, enfim, até porque nós vamos, o tamanho está sendo muito heterogêneo, e justamente o Deberto e eu, a partir de segunda-feira que vem, vamos começar a tentar harmonizar, né, na produção de um documento, talvez de um documento único, integrado, porque há muitas, naquela parte de contextualização, há muitas repetições. Sim. E haverá, né? Há e haverá. Então, assim, não se preocupem com o passar do tamanho e nem com muito rigor, necessariamente, assim, de um texto acabado, porque ele, de qualquer forma, vai entrar num processo de harmonização com os outros, né? E, então, se houve consenso, se é consensual de vocês e ele representa o trabalho do grupo, não precisa, vamos dizer assim, necessariamente reduzi-lo, não deixa, porque... Deixar em 3, né? Como assim, às vezes a gente vai reduzir algumas coisas para 3. Assim, pode ir para 3, para 4, não é problema não. O que ficou recomendado é que fosse em torno de 3, mas assim, esse 3 é um número, não é um número absoluto, e segundo, o mais importante é o conteúdo e vamos dizer, o valor que vocês atribuem, se vocês dividiram aquilo que é mais importante ou aquilo que é essencial, então pode dar esse destaque, e isso vai entrar no bolo das outras questões que vão ser trazidas pelos outros grupos, né? Tá ótimo. Não sei se o Deberto quer fazer algum comentário sobre esse aspecto editorial ou de conclusão do documento. Sobre esse aspecto, acho que seu resumo seu comentário aí tá perfeito. Eu vou só voltar assim na questão que eu já postei aqui no chat, né? Essa discussão, né, do decreto, da portaria, ou a discussão assim das visões que se tem nesse campo em função, assim, havia experiências nesse campo que estão mais centradas nas vivências que se davam na área do trabalho, do emprego, né, da previdência, e outras que foram mais no campo da chamada saúde do trabalhador mesmo, do SUS, e em alguns momentos tiveram convergências, em outros
confrontos, né? Mas eu fiquei curioso, René, quanto aos termos dessa experiência que você estava começando a comentar e de como que se fez um armistício, porque eu acho que é muito importante para um espaço como esse nosso, primeiro, que o debate, que as diferentes visões possam mesmo aparecer e provocar a gente a refletir, né? Mas muito importante, talvez mais importante ainda, que a gente possa usar esse processo de debate para se fortalecer na construção de uma caminhada conjunta, né? E aí eu fiquei achando que havia uma esperança no seu relato. Eu acabei não se o Gilmar e a Luciana me permitem, é rapidinho. Havia uma polarização no grupo 4, e ela nasceu assim já, o grupo nasceu assim, uma polarização que eu chamaria, não é correta, mas até brinquei com o debate entre os trabalhistas e os sanitaristas. Assim, havia uma corrente que defendia, porque o tema lá é participação social, participação dos trabalhadores e controle social, o grupo 4. E justamente a ideia de participação dos trabalhadores e de controle social, ela se polarizou logo do início já em uma visão muito em torno da saúde e muito em torno do trabalho, principalmente na visão tripartite, e a um apego justamente de um dos defensores assim muito insistentes a que fosse resgatado o decreto de 2011, que ele resolvia tudo, porque ele abrangia saúde, trabalho, previdência, e você tinha uma pluralidade, como agora mesmo o José Hélio mencionou, que é diferente da saúde, que foi no ano seguinte, na forma de uma portaria. E esse assunto, vamos dizer assim, estremeceu muito, até de forma até bem eu diria assim, bem preocupante a discussão, e que era irreconciliável, até o ponto em que o grupo ia desistir, ia se separar, brigando, né? E eu não vou mencionar os nomes propriamente ditos das pessoas, os colegas, porque são todos nomes muito conhecidos, nossos colegas, homens e mulheres. Mas houve uma proposta conciliadora, no sentido de que o foco não fosse o foco fosse, fizesse um upgrade, porque estavam falando em portaria, estavam falando em decreto, estavam falando em estruturas que eventualmente não existem mais, por exemplo, essa portaria, o decreto da Dilma de 2011, falava em Ministério do Trabalho, de repente chegou Bolsonaro em 2019, extinguiu o Ministério do Trabalho, ficou sem Ministério do Trabalho até agora há pouco, quando ele quis arrumar um bico. Continua sendo. Continua, mas... Só tem o nome agora. E aí a discussão houve uma proposta, vamos dizer assim, de fazer um upgrade para uma instância constitucional, ou seja, não ficar nem nas NRs, de baixo para cima, nem nas NRs, nem nos decretos, e nem nas portarias, ou uma ordem inversa, vamos dizer, da infra, mas de baixo para cima, ir ao nível constitucional de direitos. Então, saúde e segurança no trabalho, ou saúde no trabalho como um direito humano fundamental. E assim como saúde é um direito, saúde no trabalho, e pode ser saúde e segurança, sabe, como um direito humano. E entre os direitos. E, portanto, que esta refocalização mais elevada na pirâmide, vamos dizer, das políticas públicas representadas, quer dizer, encabeçadas pela Constituição
e por uma série de outros compromissos internacionais, pactos e declarações internacionais de saúde e segurança do trabalho enquanto direito, ela, vamos dizer, se sobrepuja a esse debate que nunca foi resolvido entre nós, desde a Constituição e já antes, né? Se era para ser na saúde ou era para ser no trabalho. E a tese dos que defendem que seja na saúde é de que, assim, não há preocupação com a saúde no Ministério do Trabalho, nas políticas de trabalho. Não havia, não houve depois do Ministério do Trabalho, e nem há, e dentro da economia, do Ministério da Economia e dentro da política econômica, seja Guedes, seja qualquer outra picareta que está lá, que estiver lá, não há compromisso com a saúde. A saúde é um direito que não pode se reduzir a uma saúde no Ministério do Trabalho, a uma saúde no Ministério da Saúde, vamos dizer, é uma política, deve ser uma política de Estado, é um direito constitucional e deve ser uma política de Estado que não pode ficar, vamos dizer, subordinada a circunstâncias de governo, ora favoráveis, ora contrárias, ora com Bolsonaro, ora com outros, ora com Temer, e mesmo no governo Lula e Dilma. E então, que é a bandeira a ser, vamos dizer assim, promovida é saúde no trabalho, a saúde do trabalhador, saúde e segurança do trabalhador como direito. E aí, então, vem outra, a lógica muda, e se não se tenta resgatar a portaria da Dilma, que foi tão defendida lá, o decreto da Dilma. E então, vamos dizer, os dois polos abriram mão em prol de uma instância, digamos, um pouco mais abstrata, mas que está no campo dos direitos fundamentais. E daí a discussão tomou esse rumo, e, de alguma forma, as duas partes beligerantes, vamos dizer assim, reconheceram que não era por aí, vamos dizer assim, o que tem que ser promovido é esse direito que está sendo vilipendiado, que está sendo desrespeitado, e essa que deve ser a grande bandeira de que saúde e segurança do trabalho é um direito humano, com esse nome, um direito humano, ou direito fundamental. E aí a discussão fez esse upgrade, e as partes se abraçaram. Conciliaram ali. Doutor, mesmo porque a gente discutiu bastante isso aqui na outra reunião, né? A situação em 2011 e 2012 era bem diferente da situação hoje. Né? E não adianta ir para trás, né? Porque não adianta ir para trás, nós temos que ir para frente, né? Então, a frente assim, se coloca com propostas inovadoras, propostas mais ousadas, não mais usadas, mas mais ousadas. Se há elementos muito bons, certamente, em instrumentos legislativos anteriores, não é para passar um borrão, um apagador, mas assim não é recuperar o decreto da Dilma, que era o que estava sendo defendido naquele grupo, e sim construir um novo processo e com os acertos, as coisas boas que estão lá, né? A gente colocou o verbo atualizar aqui, atualizar e implementar. Então... Exatamente, é o que eu ia falar, Luciana, é que atualizar, né? Implementar e atualizar. Mas acho que é importante lembrar, né? Eu estou relatando o do grupo 4, porque eu ainda conversei com o Deberto ontem, e anteontem foi segunda essa reunião, hoje é a quarta, né? E aí começou muito tensa a reunião, muito tensa, e até assim, pesado o clima. Mas aí, numa certa ocasião, uma das partes pediu para eu opinar, né? E eu, como já tinha lá mencionado esses elementos, vamos dizer, mais, eu já chamaria mais superiores, eles, de certa forma, reuniram as partes e deixaram num segundo plano o como fazer, e sim o que é importante, o que é o direito, o que é o princípio, o que é o que nós temos que brigar. Se isso vai ser pela saúde, pelo trabalho, ou se vai ser
vai manter essa dualidade ou vai concentrar tudo na saúde ou não, seriam discussões políticas, vamos dizer, posteriores ou que se seguem, né? O professor René, então, na guerra da Ucrânia com a Rússia, foi o emissor da paz, né? A guerra da Rússia com a Ucrânia, eu desde o começo acho um absurdo, mas assim, eu sou pela paz sempre. Agora, não tem nada que justifique mortes desnecessárias, né? Então, eu sei que tem várias versões, ali não é julgando o mérito se uma tem razão, outra não tem, mas tinha que prevalecer a diplomacia, né? Tinha que diplomacia, o diálogo, né? No ano 2021 não é mais para ficar resolvendo na base da bomba e da morte e da destruição de vidas humanas, inclusive inocentes, né? Mas o Deberto ia falar. Eu acho que, fazendo um paralelo aí com essa sua fala final, professor, e com o comentário do próprio Zé Hélio, né? Com todos os prejuízos que tem nessa guerra, e humano principalmente, agora, inclusive, aumentando e com a previsão de que essa coisa vai ter uma duração muito maior, com todos esses prejuízos, se a gente pensar em atualizar o nosso olhar, o fato é que o mundo vai sair diferente desse confronto, né? Inclusive com questionamentos à própria ideia de globalização, de como é que essa coisa dos Estados nacionais, esse processo, enfim, também desafiando a gente em termos de reflexões que nos permitam pela frente e ir para frente, como o senhor estava, como o René estava fazendo um trocadilho com as palavras. Mas eu Verdade. Gostei, professor, da solução encontrada, até porque, não sei se vocês, muitos de vocês estão acompanhando aí, essas discussões em torno do 28 de abril, esse ano, no movimento sindical internacional, uma das linhas de movimento, de proposição, de eixo de reivindicação, era essa, do reconhecimento da saúde e segurança no trabalho como um direito humano fundamental. Então também está em consonância com um momento de reflexão que está acontecendo lá muito na Europa, está acontecendo em outros movimentos, então pode até nos ajudar num diálogo com esse movimento deles aí. E só para agora pedir um encaminhamento da retomada da discussão, eu acho que a gente podia inicialmente passar a palavra para a Elaine, para ela, a saudação inicial dela. E eu queria lembrar, professor, que essa semana eu até postei no grupo lá do fórum, no portal do Fórum Acidente de Trabalho, documentos em francês sobre a ação dos trabalhadores na França no debate eleitoral que eles estão tendo, né? Tá em curso, né? Mas ali tem algumas iniciativas que eu acho que podem, depois a gente pode procurar se inspirar. Por exemplo, uma que eu achei muito interessante foi um debate, professor, onde o movimento sindical apresentou um conjunto de reivindicações para representantes de um conjunto de candidaturas. A extrema-direita, óbvio, fica excluída desse processo, mas uma iniciativa que foi muito, muito interessante. E, junto com esse movimento, eles têm um equivalente lá da Frente pela Vida, que a gente tem aqui, que também aglutina, começou com um movimento sindical e depois aglutinou mais de 60 instituições de sociedade civil, que elaborou um conjunto de reivindicações, uma pauta de reivindicações também de alcance muito amplo
para essa defesa pela vida, que eu acho que, considerando o número de grupos que a gente tem na frente, eu acompanhei algumas discussões do grupo que discutiu mais as questões de sustentabilidade, de meio ambiente, eu diria que o nosso esforço aqui também já caminhou muito na linha daquele outro conjunto lá, porque eles tinham um documento que apresentava 90 proposições deles para um mundo mais sustentável, mais justo. Então, é interessante ver que... Muito obrigado, muito bom. Eu ainda não vi, você publicou lá no fórum, no fórum, no grupo WhatsApp do fórum. Foi. Eu vou dar, eu quero ver, eu tenho muito interesse, sim. Obrigado. Elaine? Estou abrindo aqui a câmera, às vezes demora um pouquinho. Boa noite, meu povo. Estou sem câmera, viu? Boa noite, Elaine. Câmera dos deputados ou câmera dos vereadores? A câmera do computador de mesa. Estou brincando, como é câmera até câmera, né? Estamos com saudade de você, de ouvir você e também de ver você, né? Acho que na próxima semana eu já vou devo estar com a outra webcam. Eu ando sem sorte com esse negócio. Quando dá a noite ela fica escura, aí eu pedi para trocar, porque é do trabalho, né? Aí eu vou ver se vem uma outra melhor. Tá bem, mas você está bem? Estou bem. Eu atrasei porque estava terminando as coisas aqui da reunião do fórum, que amanhã é feriado e a gente caminhou um monte de coisa por conta das ações do Fórum da Resistência. Certo. Você também vai lá, Porto Alegre? Não, não vou, não. Quem vai estar lá é alguns representantes das centrais que já estão no conselho, por conta de custo, né, tudo isso. Aí a mobilização ficou mais por conta de ir lá e quem for vai custear suas próprias despesas. Você vai, Renê? Não, eu não vou, não. Eu não tenho também condições financeiras e logísticas para ir. Ontem passou... Eu vou estar lá. Eu vou estar lá do dia 26 ao 28. Volto dia 28. Que bom. Ontem fizemos uma reunião a pedido do Fórum Sindical de Saúde Trabalhador do Rio Grande do Sul, junto com a Abrast, ITD e também eu como frente, o Alfredo e o outro também, Alfredo, o Cienza, e mais algumas pessoas que a Fernanda da Abrast, preparando os eventos do dia 28 em Porto Alegre, os eventos presenciais, né? Um que vai ser que a Abrast está liderando às 14 horas, outras 18 horas que a Madalena deu notícias, e eu acho que a Elaine sabe mais, que vai ser em frente à Câmara dos Vereadores, um evento, não sei se nesse também você vai estar, Luciana, como é que está a sua agenda lá, mas assim, ficou claro de que pela Frente Ampla, quem vai estar nos representando lá vai ser o Cienza e as próprias pessoas que são da frente, o Alfredo e o Fórum Sindical são integrantes, o Cienza e o ITD são integrantes da Frente Ampla, e a Abrast, que vai estar também representada lá pelo Paulo Barros e pela Jussara Mendes, que vão ser palestrantes também, debatedores da atividade presencial que vai ser no Sindicato dos Bancários, às 14 horas, lá no Centro Histórico de Porto Alegre. Mas eu não vou poder ir, eu não tenho como ir. Então, nós vamos fazer alguma coisa assim, vou participar de algumas lives por perto ali, um dia antes, um dia depois, e possivelmente vamos publicar alguma coisa naquele dia alusiva ao dia, um manifesto, alguma coisa, mas presencialmente está proibitivo para quem não tem financiamento. Essa atividade do dia 28, às 14 horas, vai ser um ato em frente à Câmara. Não, vai ter... Não é às 14 horas, esse que está falando é às 18. Às 18 horas vai ser uma atividade de lançamento do... Eu vou colocar a programação que eu recebi hoje. Vai ser uma atividade de lançamento do documentário Se Não Fosse o SUS. O ato vai ser durante o dia, justamente
a avaliação que tem aqui não vai dar para fazer uma caminhada para não comprometer a atividade à noite dos dias 16. Então, já foi conseguido, vai ter falas lá, carro de som, as velas simbolizando lá essa menção às pessoas que morreram vítimas de acidentes, doenças do trabalho. E o Fórum das Centrais está finalizando um documento, um manifesto. O desafio é construir isso online, pelo menos o esboço, mas hoje conseguiu avançar um pouco a ideia, que já finalizado na segunda-feira. E vai ter esse ato lá. E a mobilização também, como o Alfredo também é da Secretaria Estadual da CUT, do Rio Grande do Sul, ele também está nessa articulação, enquanto CUT também, né? Aí a gente está nessa interface, mas vai ser tudo lá, mobilização dos trabalhadores pelas centrais, as atividades, tudo lá, justamente por conta dessa questão que você bem colocou, Ana, que é os custos, né? Não tem como você custear, estando distante. E no dia 25, eu não sei se todo mundo recebeu, até perguntei para o Edu, ele disse que tinha enviado para todo mundo, vai ser o lançamento do livro do Dia Exato, que vai ser aqui na FETAEMA, FETAEMA, meu Deus, é um sindicato que fica perto aqui em São Paulo. Vou colocar ali no grupo também o endereço. Vai ser o lançamento do livro que eles fizeram através do projeto de formação de multiplicadores em saúde do trabalhador, que foi um convênio com o Conselho Nacional de Saúde. Aí eles vão fazer essa atividade presencial, com algumas representações. O fórum vai estar representado pelo Luizinho, que é da Força, e eu tinha até perguntado para ele se ele tinha encaminhado para frente, para a Abrast, e o convite, ele disse que tinha enviado para todo mundo, mas nem todo mundo vai estar na mesa. Ele não encaminhou, eu via as postagens por aí, nos vários grupos, mas assim, casualmente. Mas não houve nenhum convite, nenhum contato, infelizmente, do Eduardo Bonfim. Por sinal, hoje eu acho que era o aniversário dele, hoje ou ontem, até mandei uma mensagem para ele, mas assim, não, eu estranhei, não, já passou, porque inclusive o CARD tem todas as centrais sindicais lá e com uma outra entidade, mas a frente foi... Agora, hoje, no da frente, a gente, não dá do fórum, a gente finalizando o texto, vai colocar para a Abrast e para frente, para vocês verem nessa questão do apoio, porque a gente colocou toda essa questão daí da busca do apoio, da formação de uma atuação mais conjunta. Só que o esboço, as centrais preferiram iniciar o esboço, trazendo um pouco do que elas colocaram. E o foco foi trazer a Covid como doença relacionada ao trabalho, olhando para as sequelas e para a luta nessa questão da atenção e promoção à saúde desses trabalhadores. O que está em consonância com tudo que a gente vem fazendo desde o início da pandemia. Ótimo. Muito bom, Elaine. Vamos estar, na verdade, é o que eu disse ontem, assim, a frente vai apoiar todas as atividades que ela souber das entidades integrantes, mas, assim, apoiar, divulgar, não vai dar, assim, para ter um evento da frente, porque não faz, como são 50 entidades, e muitas realizam os seus eventos, e uma data, outras noutra, outras no horário, outras noutra, e a superposição. Então, não houve, aliás, porque nós estamos trabalhando nesse projeto aqui agora, da preparação das propostas para as eleições, né? Então, não houve um investimento da Frente Ampla para o dia 28, a não ser o apoio e assim, a presença onde puder. Porque a prioridade nossa está sendo esta de trabalhar com as contribuições dos grupos, dos 8 grupos que estão concluindo, 7 pelo menos estão em fase de conclusão. Um grupo acho que não vai rolar, mas os que estão trabalhando, alguns inclusive já terminaram. Mas eu devolvo a palavra à coordenação da Gilmar e Luciana, que a reunião é de vocês, nós estamos aqui
papeando, mas não de vamos, que nem diz o gaúcho, né, sem mais delongas, né, Luciano? Vamos atacar o texto lá, senão a gente não sai, já estamos quase 1 hora de reunião. Deixa eu compartilhar o que eu fiz aqui, que eu peguei as sugestões, aí eu queria ver com o Hélio também o que ele colocou lá no sistema para entender, mas eu já coloquei aqui tudo no texto, tá? Deixa eu compartilhar que fica mais fácil. Então, visualizando aí? Sim. Se puder aumentar um pouquinho mais, Luciano. Mais? Espera lá. Mais um pouquinho. Acho que aí tá bom. Deu? Tá. Esse de azul é o que a gente já conversou. O Rodrigo colocou lá no nosso sistema, só sobre o item D aqui, que ele entende que seria importante colocar esse finzinho aqui, ó. Ampliar o conceito de acidente do trabalho para abranger respectivos trabalhadores. Os trabalhadores que ele está falando os informais e plataformizados, tá? Eu até acho que não seria necessário, mas também não me oponho em colocar. É uma sugestão para deixar mais frisado que essa política e essa ampliação do conceito é para esses trabalhadores informais e plataformizados. Pode ser, porque a bunda não atrapalha, né? É o que eu penso também. Deixa eu já tirar, então, aqui o colorido. Ô, Luciana, para abranger essas categorias, é melhor, não? Não é isso mesmo? Estes trabalhadores. Esses trabalhadores, né? Então, Sugestão aí no B19, viu? Já tem sugestão também? Não, porque eu estava falando assim, levar em consideração os valores estabelecidos pela CGIH. Isso. A substituir pelos conhecimentos mais atuais. Remeter à evolução do conhecimento e não à associação à CGIH. Também, eu não tinha visto essa, mas o Hildeberto tem razão, porque a CGIH não é o paradigma, primeiro, assim, possivelmente é melhor do que o que tem por aqui, mas, assim, esse possivelmente não é certo, até porque a composição da CGIH ela tem forte presença patronal e ela tem um viés aí que é bem conhecido, inclusive, de confronto com o NIOSH, com valores recomendados pelo NIOSH e também os limites estabelecidos pela OSHA. Coloca aqui, Gilmar? Sim. Opa, os professores estão falando. Quem sou eu para... Estabelecidos pela CGH ou... Não, eu tiraria essa coisa, levando em conta os valores estabelecidos pela CGIH, levando em conta... Eu estava sugerindo os conhecimentos mais atuais e estabelecidos. Sem mencionar a agência, porque... Os valores... Os valores os conhecimentos mais atuais e de maior efeito, de maior abrangência. Depois a gente pode pensar nisso aí. Agora foi muito telegráfico, eu vi a CGIH e pensei. Eu também, eu não tinha visto, a hora que eu vi, arrepiei. Eu falei, não. CGIH, não. Tá bom. Aí aqui, Gilmar, eu coloquei aqui pretinho o que estava lá na tabela para a gente continuar a discussão do que seria mais prioritário e mais fácil na nossa avaliação de ser implementado, tá?
Maior impacto, maior facilidade de implementação. Maior impacto e facilidade, isso. Desculpa. E a gente, na última reunião, ficou impactada aí do Sereste, né? A gente não conseguiu fazer uma do Sereste, né? Foi isso? A gente estava na discussão aí, né? É o seguinte, 2 temas, né? Um que nós queríamos que dá poder de auditores fiscais para o Sereste, assim, né? Poder de polícia, poder analisar acidente, poder verificar cumprimento de normas regulamentadoras. Né? Uhum. Isso era um item. Tá? Outro era aumentar o número de Sereste no Brasil. Né? Então, tem mais um aspecto. Ontem mesmo nos inteiramos, aliás, ontem, estão sendo fechados. Né? O Rio Grande do Sul mesmo fechou 5 Serestes, e em curto prazo, regionais, política do Estado e também dos municípios. Então, assim, já nem é mais só empoderar o Sereste, salvar o Sereste, né? Porque está passando o facão direto aí, e não é só no Rio Grande do Sul, inclusive no estado de São Paulo também. Então, assim, preservar ou recuperar investir, aqui também a gente estava aqui, ó, investir na qualidade de todos os profissionais de Serestes, contribuindo, assim, para a realização de uma assistência qualificada, especializada. Isso daqui a gente pode colocar lá junto com essa do Sereste, né? Aumentar o número. Você pode substituir aí, Luciano, substituir assistência por atenção. Até mais ampliado. O que a gente tinha dentro das propostas da 59 era uma proposta para ter Serestes em cidades até 500 mil habitantes, né? E aí isso aí já está em lei, ou né, aumentar o número de Serestes para a população da cidade acima de 200 mil. Né? Então, a discussão seria essa, né? Para poder ter um número, né? Um número, até tantas, para poder ter um ponto de partida, né? Eu colocaria 200 mil, né? E depois a gente negocia. Mas eu colocaria 200 mil. Né? Mas estava, não sei aonde que estava isso daí, mais para frente. Eu acho que a gente devia fazer um item só, colocando o Sereste. Implantar política pública que garanta um maior número de Serestes. Eu acho que não precisa esmiuçar a respeito de quantos por o número de população, né? Eu acho que pode ser um pouco mais abrangente, assim, mais geral, né? Genérico, vamos dizer. E essa questão do poder de fiscalização dos ambientes de trabalho, que garanta o maior número e que garanta que Eu não estou vendo você escrever, você está escrevendo? eu estou pensando aqui, porque o garanta era para ser Deixa eu ver se colocando no final, isso daqui fica mais fácil. Que garanta às equipes de vigilância em saúde do trabalhador do Ministério de Estado o poder de fiscalização dos ambientes de trabalho e condições. Não, mas não estava assim antes, né? Deixa eu ver como que estava antes. Que garanta o Sereste. Que garanta aos Serestes e às equipes de vigilância do trabalho dos municípios o poder de fiscalização do meio de trabalho, com a participação do sindicato. Investir além disso, aumentar
aumentar o número de serestes quer colocar da população, pelo menos, no mínimo para cidades com... Ou você acha que não precisa? Eu acho que seria um parâmetro, né? Seria um parâmetro. Tá. Hoje a lei é 500 mil, né? Então, e o pessoal já não cumpre, então vamos tentar com 200 mil para... Quando você vai vender o carro, você pede mais, né? E o cara oferece menos, aí você vai negociando. Com 200 mil. Ô, Luciana, pessoal, duas coisinhas só. Na terceira linha aí, eu acho que essa expressão está um pouco fora de contexto. E a condição da autoridade sanitária. Eu acho porque a gente quer empoderar a vigilância do trabalhador para dar poder de fiscalização. Então, na minha visão, e a condição da autoridade sanitária aí, eu acho que está um pouquinho deslocada. E uma coisa, e outra coisa, eu não botaria com a participação dos sindicatos só, eu botaria com a participação do controle social. Fica mais abrangente, não? Concordo. Então, acompanho o relator. Não. Queremos estar nessa. Também. Pastoral Operária presente. Implantar política pública que garanta aos serestes e às equipes de vigilância e saúde do trabalhador dos municípios e estados. Como que você falou, José? Não, é aí, o poder de fiscalização dos ambientes de trabalho e a condição de autoridade sanitária. Eu acho que está um pouco deslocado. Poder de fiscalização no ambiente de trabalho, né? Acho que não precisa disso daqui. Não, eu acho que não, do meu ponto de vista. E participação do controle social, não só dos sindicatos. Os sindicatos fazem parte do controle social, não é isso? Mesmo porque tem muitas categorias que não tem sindicato, né? Não sei, Elaine, eu acho que Taina ali pode até também ponderar isso, né? Caracterizando infração sanitária o descumprimento desta legislação. Acho que assim, se já tem o poder de fiscalização, acho que nem precisa colocar esse caracterizando infração sanitária o descumprimento dessa legislação. Fica mais... Mas eu acho... Está duplicado, né? Eu acho desnecessário essa parte. Acho desnecessário também. Além disso, aumentar o número de serestes, tendo por base a obrigatoriedade tendo como obrigatório mínimo, né? Mínimo 1 por cada 200 mil. Essa palavra mínimo, não sei aonde entrar aí. Isso está em consonância com a lei que já existe hoje, pelo menos, porque eu não lembro desse mínimo de 200 mil. A lei é 500 mil. A lei é 500 mil. A lei atual é 500 mil. Não é lei, né? Não é lei, né? É o que é a Renast, a portaria da Renast, não? A portaria da Renast, Aliás, a Renast não foi mencionada, porque a Renast que é a rede dos serestes, né? Mas que é justamente a hierarquização ou a constituição de serestes em função da população, né? Dos territórios. E investir na qualidade de todos os profissionais de serestes, contribuindo assim para a realização de uma assistência qualificada e especializada. Tem que padronizar aí o sereste com maiúsculo, minúsculo e tal, mas detalhe isso depois, né? Sim. Depois eu e o Gilmar passamos isso. Fica bom. Ô, Luciana, me perdoe, me permita, já diante da fala aí do professor René, porque a gente não citou aí Renast, né? O Sereste é uma estrutura pertencente à Renast. Ao invés de uma sugestão de implantar política pública, que a política pública, a Renast já é uma política pública, então eu acho que era talvez aí no início, né? Tipo assim, ampliar o papel da Renast de forma a garantir aos Sereste, uma coisa assim, entendeu?
ampliar o papel da Renast, porque a Renast já é a política pública, não é isso? Que criou os Serestes. Então, a gente quer, tem uma palavrinha, um verbo, não sei se é ampliar, mas ampliar, ampliar, a palavra certa é ampliar. Luciana, a gente tinha discutido na outra colocou semana, no texto uma sugestão muito boa aí, se dá uma olhadinha no chat, por favor. A gente tinha dito nessa lógica, segunda-feira, que era ampliar e fortalecer. Exatamente, ampliar e fortalecer a Renast, garantindo aos Serestes, aí continua, uma coisa assim, porque a gente cita, conforme o professor Renê falou, a gente cita a Renast, que a gente não citou, né? A gente quer ampliar e fortalecer a Renast, né? Garantindo aos Serestes, e aí segue. Ampliar e fortalecer as ações da Renast. Como que é a gente ampliar e fortalecer qual que é a palavra que você usou, Elaine? As ações. Da Renast, aí tira a política pública, nessa lógica que o Hélio traz, porque a Renast integra, inclusive, uma política muito maior, né, que é a política de atenção à saúde dos trabalhadores. Entre parênteses, depois de Renast, pode pôr Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, até porque é uma sigla que não necessariamente todos sabem. Entre parênteses, Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. E quando chegar no Sereste, também tem que pôr... Que garanta ao Sereste e as equipes de vigilância de saúde do trabalhador dos municípios e estados. Eu já coloquei aqui o que o Pará colocou. Aí, Luciana, só questão concordando. A vigilância em saúde do trabalhador, ela não necessariamente não está diretamente ligada à Renast, ela está ligada à vigilância em saúde nos municípios, é um dos tripés. Elaine, mas aí no texto, necessariamente fala que garanta aos Serestes e às equipes de vigilância do trabalhador, ou seja, está... As duas coisas. As duas coisas, né? No meu ponto de vista. E eu só botarei o verbo que garantam, que são as ações, né? Para concordar, as ações da realidade que garantam aos Serestes. Já que estamos nessa, aí põe Sereste, põe em parêntese o que ele é. É o Centros de Referência em Saúde. Exatamente, a sigla, o que é que significa, né? Centro, no singular é Centro de Referência. Centros ou centro? Centro, quer dizer, no singular é um Sereste, é um centro de referência em saúde do trabalhador. Isso. Aqui está no plural, mas então pode pôr centros de referência, né, porque se são no plural aí. Depois eu faço a uniformização. Aí entra a observação da Elaine. E, então, a vigilância, que é uma outra coisa. Né? E as equipes de vigilância e saúde do trabalhador dos municípios e estados. Não está abrangendo as duas, Elaine? Você acha que não está? É que eu não tinha visto aqui o I, não. Poder de agir no controle de determinantes e condicionantes de situação de segurança e saúde do trabalhador. Com a participação... Eu estou com uma pequena dúvida, porque alguns centros de saúde do trabalhador, eles têm poder de fechar, interditar, Hélio. Mas é sempre junto com o Ministério Público. Eu não lembro deles fazerem isso de forma autônoma, sem o Ministério Público. A única instância hoje, fora o Ministério Público, que tem o poder, é a Vigilância em Saúde. Aí dentro dela tem a vigilância sanitária, tem a vigilância epidemiológica, a vigilância do trabalhador, que é uma instância dela. Eu fiquei na dúvida, mas fecha aí que eu vou pesquisar aqui. Então, tá. Então, vou colocar aqui só para a gente depois confirmar, né? Elaine, Pedro, uma outra coisa aí. Ao invés de determinantes condicionantes de situações de SST, não seria melhor de situações de agravos à saúde? Não seria melhor, não? Assim? De agravos à saúde do trabalhador, de agravos, não sei, as situações de agravos à saúde
do trabalhador, não sei, ao invés de situações de SST. Estou achando um pouquinho estranha essa expressão, de situação de SST. Aí na quinta linha. Na quinta linha. Mas em condições de saúde e segurança dos trabalhadores e trabalhadoras. SST, pelo que eu compreendo, sim, segurança e saúde. É segurança e saúde dos trabalhadores. Não, eu sei. Trabalhadora. Não, eu sei. SST é segurança do trabalhador. Estou dizendo a expressão situações de SST. Não está estranho, não, isso? Você está falando da situação, dos determinantes e condicionantes das questões que implicam na saúde e segurança, entendeu, Hélio? Não, eu sei, criatura. É a expressão. O controle não é só no agravo. O controle é em todas as situações de segurança e saúde do trabalho. Vai evitar o agravo. Não tá só no agravo. Sigo a relatora. Daqui a pouco todo mundo deputado, senador. Para não ter dúvidas aqui, com a participação do controle social. Tá. Então, esse do Sereste, eu acho que conseguimos chegar num texto, né? Só uma coisa, Elaine, o Hildeberto não tinha sugerido no finalzinho aí uma mudança, não? Nessa expressão assistência qualificada e especializada, eu acho que ele tinha sugerido. Botou no chat, não? Eu só fico com dúvida se esse poder de polícia ele tem que estar vinculado ao controle social. São funções diferentes. Entende, Hélio? Não, mas aí, Elaine, é com a participação do controle social. Eu quero entender se esse com a participação está relacionado ao poder de polícia que a gente está querendo conquistar. Porque o poder de polícia não envolve a participação dos trabalhadores. Agora, toda a construção da política, implementação, pererê, sim. Porque imagine as ações do poder público indo lá com um monte de gente para interditar. Acho que não é esse o papel. Não para interditar, mas para entender se aquela situação é uma situação de agravo, de interdição ou não, vai ter participação do... Eu ainda tenho dúvida, sabe, Lu? Mantenho ainda a minha dúvida, porque eu acho que aí não compete ao controle... Aqui, no poder de polícia, não compete ao controle social. Não, é um pedido, está majorando como que fala? Tá aumentando a participação dos trabalhadores. Né, desses sistemas, né? Se vai ser, como vai ser, como que isso vai ser. Ou só se mudar a palavrinha aí, ouvir do controle social. Com a participação do controle social. Não, deixa aí, porque eu ouvir e participar dá no mesmo, porque só ouvir não dá. Não, e outra, já é algo que exige a participação social, de certa forma. Já é uma política que exige a participação social. Agora, vai limitar nesse momento, né, de entender se aquilo é um agravo ou não. Eu acho que tem que participar. Pode falar, Pará. Olha, eu acho que fica difícil, assim, se a gente for trabalhando, como está trabalhando aqui, olhando parágrafo por parágrafo, texto por texto, primeiro a gente perde a chance de enxergar mais o todo, né? Agora, pode ter o benefício de aprimorar coisas como as que a gente vinha fazendo aqui, mas eu questiono, assim, lanço essa questão para ser pensada, como que a gente faz? Se continua pegando o texto, né, palavra, porque, por exemplo, o José estava perguntando sobre uma sugestão que eu fiz antes, que era uma coisa pontual. No final, na penúltima linha desse parágrafo, desse item que a gente está discutindo, onde está escrito realização de uma assistência qualificada e especializada, eu tinha sugerido mudar a palavra assistência pela palavra atenção, que é mais abrangente, que inclui ações que não são propriamente da assistência, mas é só uma coisa pontual nesse sentido. E só para complementar a minha questão, né, o Zé Hélio, ele pegou agora há pouco, na leitura, viu uma expressão, estranhou, né? Eu acho que é muito importante, Hélio, que a gente, tendo esse tipo de estranhamento, a gente realmente tente mesmo, como você fez.
gente, vamos mudar, não vamos mudar? Terminou deixando como estava ali. Mas eu acho interessante que esse tipo de questão possa ser apresentada a quem tem esse trabalho final de redação para que a gente aproveite, né, aperfeiçoe mesmo o texto final. Mas fica... E agora, comentando a questão da Elaine, viu, Elaine, na questão, né, essa coisa da participação no controle, existem diferentes estratégias sendo utilizadas. Eu acompanhei uma experiência italiana de controle de riscos em um território, onde havia um estímulo específico para que, por exemplo, para construir a proposta de intervenção. Primeira coisa, os trabalhadores faziam o seu diagnóstico. E eles faziam isso, podiam contratar assessorias, ter gente apoiando, fazer a sua proposta para um determinado ramo de atividade. Por exemplo, a indústria da moveleira, né? Aí os empregadores eram estimulados a fazer o seu diagnóstico e o Estado também, o poder público, estimulado a fazer o seu. Aí esses 3 diagnósticos eram levados para um processo de negociação que resultava numa pactuação. E feita essa pactuação, tinha lá o que o empregador tinha que fazer, etc., tinha a apresentação do que eram os principais problemas, etc., mas cada um dos segmentos era estimulado a ter uma ação de acompanhamento do que foi pactuado. O sindicato, os trabalhadores, eram estimulados a fazer o seu acompanhamento, o seu controle. Opa, tem máquina aqui que está com partes desprotegidas e estava pactuado que era para estar protegida. Então, não ficava esperando uma atuação só do poder público na hora do acompanhar o que foi pactuado. Eu entendi, professor, até coloquei aqui no chat, a gente compactua desse sentimento, porque é isso que a gente estimula. A minha pergunta é se isso se está atrelado ao poder de polícia com controle social, é realmente é a minha dúvida, só foi isso, porque o que você está colocando é uma coisa que a gente estimula, inclusive, né, nos territórios, essa participação, essa construção, implementação, acompanhamento, inclusive nos territórios, nos municípios. Então, assim, nesse sentido, está claro. A minha dúvida só é esse com poder de polícia e controle social. Agora, me perdoem voltar ao ponto, a questão lá, que eu tô implicando com essa expressão, viu? Situações de segurança e saúde do trabalho. Se, ao invés de substituir situações de segurança e saúde do trabalho, aí a gente botar determinantes e condicionantes dos acidentes e doenças do trabalho, não ficaria mais claro, não? No controle dos determinantes e condicionantes, não é isso o objetivo? Dos acidentes e doenças do trabalho, ou doenças relacionadas ao trabalho. Não ficaria mais claro, não? Não é isso que está... A parte preventiva, como que ficaria? Não, mas essa é preventiva. O Hélio tem razão, porque a vigilância é dos determinantes e dos condicionantes, né, que vão gerar, se não forem... Os acidentes e as doenças, não é isso? Se não forem controlados, vão gerar. E, naturalmente, e também dos próprios, os próprios acidentes e doenças também são objeto de vigilância. Pois é, então essa expressão situações de SST está estranha. De situações... Talvez fosse assim, no controle dos acidentes e doenças em relação ao trabalho e de seus determinantes. Aí você tem o evento e tem os determinantes do evento. Né? Acidentes e doenças. E doenças do trabalho, relacionadas ao trabalho, vírgula, e de seus determinantes e condicionantes. Em situações de SST. Situações de só isso sai, né? De seus determinantes, Luciano, de seus determinantes. E de seus determinantes e condicionantes, ponto. E com a participação do controle social, ótimo. Melhorou, Hélio? Sigo relatores. Nossa, todo mundo aqui é relator. Aqui. Então, vamos lá. É melhor ser relator do que delator.
A 53 e a 54 são sobre as normas regulamentadoras, né? Então, vamos tentar construir uma só aqui. Garantir revisão de todas as normas regulamentadoras que foram feitas de forma tabulada pelo governo, sem ouvir as partes interessadas. Revisar e garantir, né? Revisar as alterações das normas regulamentadoras. Aqui eu acho difícil colocar dessa forma, porque existe o tripartismo, né? Então, assim, se vai revisar, vai ser dentro do tripartismo ainda. Não sei se eu colocaria dessa forma como está escrito aí. Eu acho que é melhor a gente começar pelo segundo, garantir o efetivo cumprimento. Luciana, aqui é o seguinte, quando essas normas foram alteradas, não teve uma participação, por exemplo, das partes interessadas que pudessem discutir isso presencialmente, entendeu? Então, a ideia do 54, da revisão, né, que não teve essa discussão com as partes interessadas. Mas o que você diz de ouvir as partes interessadas? Porque aí consulta pública... Consulta pública. Por exemplo, na Fundacentro, era de boa prática, né, se apresentar as mudanças das NRs num evento, por exemplo, na Fundacentro, né, e lá se ouvia todas as partes interessadas. Engenheiros, técnicos de segurança, né? Não, entendeu? Não só a parte tripartite, mas outros. Vamos começar pelo segundo e colocar essa questão das revisões também. A Laine está com a mão levantada e o Hélio também. Podem falar. Eu estava ponderando aqui no chat para não ter que falar, porque assim, desde que começou o processo de revisão, que isso está sendo muito debatido, né? E a gente sabe que, de acordo com o formato que está posto, e não é agora no governo Bolsonaro, e muito antes, quem compõe o tripartismo era a bancada dos trabalhadores com seus representantes referenciados, a bancada do governo com seus representantes referenciados e a bancada dos trabalhadores. Lá, hoje, são 6 centrais. Eu acho que, nesse contexto, o que deveria alinhar um pouco a nossa proposta aqui, até porque todo mundo vai olhar e vai se perceber nisso, é que, nesse processo de construção, revisão, elaboração, seja o que for, deve ser garantido num processo todos os ritos, porque em algumas questões em algumas NRs, há quem diga que não foi feito audiência pública, há quem diga que foi respeitado isso ou aquilo, e assim, a gente precisa saber que quem está lá são os representantes dos trabalhadores que foram, né, referenciados de acordo com suas centrais, está lá. Isso é legal, isso não é ilegal. Se é algo que, por exemplo, é 2 contra 1, é 3 contra 1, estou dando os argumentos que eu já escutei, é outra coisa. Mas o que a gente quer aqui? A gente quer que nesse processo, que, como o René, eu entrei na fala do René, é uma política que, independente do governo, ela vai ser tocada, a não ser que a gente acabe com esse movimento do tripartismo, que, como outras pessoas já disseram, é um legado da OIT que não é muito bom, que não ajuda, enfim. Mas eu acho que até o momento que ele está lá, é dado, é um espaço onde se tem a participação dos representantes dos trabalhadores, e o que a gente luta é que seja garantido, né, em todo o processo de revisão, formulação, os ritos, que é inclusive o que o MPT sempre está dizendo, que os ritos não foi cumprido, não foi feito consulta pública, não foi feito isso. E não é em todas as NRs. Eu tenho acompanhado aqui, eu vejo isso, uma NR aqui, outra acolá, que algum rito não é descumprido, porque a gente está brigando para que isso seja, né, de fato, melhorado. É essa a minha observação, e aí eu não vou mais colocar no chat porque eu já falei. Eu concordo aí com a Elaine, só porque a gente tem a CTPP, né, que é a Comissão Tripartite Paritária Permanente. Só que a CTPP, embora tenha as 3 representações, mas no frigir dos ovos fica 2-1.
porque você tem um governo que é só Ministério do Trabalho, e no caso Fundacentro, eu falo Ministério do Trabalho como um todo, e você tem três bancadas, só que fica 2-1 sempre. Você tem sido, os trabalhadores têm sido atropelados nesses ritos a que Elaine se refere, né? E na própria discussão, houve alguns pontos importantes, interessantes em algumas normas, algumas coisas boas, mas, assim, no geral, o rito ele tem sido, vamos dizer assim, a toque de caixa, que foi dito no início do governo, isso não se cumpriu, que 90% das ENEs seriam enxugadas. Isso foi dito pelo representante. Acho que era o Rogério Marinho, se eu não estou enganado. Modernizado. Tá certo, mas assim... Mas, desculpa, eu estou atropelando sua fala. Não, era só botar, aí no caso, garantir o efetivo cumprimento das normas regulamentadoras, já botaria diretamente segurança e saúde no trabalho, porque o título é, né, normas regulamentadoras, não precisaria de modo a garantir a saúde e segurança dos trabalhadores e das trabalhadoras no local de trabalho. Das normas na minha visão, porque enxugaria o efetivo cumprimento das normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho, esse é o título, além de garantir consulta pública, e obediência, no caso, saia todos os ritos, foi a palavrinha que a Elaine usou, né? Que garanta o diálogo efetivo para a construção. Pois é, e isso aí. Repetindo, o governo hoje é só o Ministério do Trabalho. Não tem Ministério da Saúde, não tem Ministério da Previdência, na CTPP, que é a instância... Tem, viu, Hélio? Na CTPP tem. Na CTPP tem. Ministério da Saúde, Ministério da Previdência? Tem um representante do Ministério da Saúde. Hoje é Trabalho e Previdência, tudo bem. A Ministério da Saúde, eu não sabia. Por lei é obrigatório ter um da Fundacentro, um do Ministério da Saúde e um do Ministério não, tem Fundacentro eu sei que tem. Pois é, mas então o Ministério da Saúde e Fundacentro estão perdendo essa batalha, viu? Sim, mas é uma política de Estado, não pode ser uma política de governo. Talvez colocar isso, garantir que seja uma política de Estado e não, né, o efetivo cumprimento das normas regulamentadoras, além de garantir a consulta pública, tudo isso. Porque, assim, isso existia no outro governo, né? No governo do PT já era dessa forma que se fazia as normas regulamentadoras. Isso. A gente não pode dizer que o tripartismo só pode funcionar quando a esquerda estiver no poder. E quando claro. Não funciona. A gente tem que fazer o tripartismo funcionar independente do governo que está, como é o Sereste, né? Como vocês estão falando do Sereste. Né? Isso. Perfeito. Agora, o tripartismo. Ô, Luciana, no finalzinho aí, para não repetir, norma regulamentadora, eu tiraria para construção, revisão e alterações dos dispositivos legais, para não repetir, né? Porque já tem lá em cima, né? Norma regulamentadora, é só uma questão de redação aí. Então, vamos lá. Garantir o efetivo cumprimento das normas regulamentadoras, de modo a garantir a segurança e saúde dos trabalhadores, né? E das trabalhadoras no local de trabalho, que você achou que ficou muito, né? Porque, na minha visão, eu posso estar equivocado, garantir o efetivo cumprimento das normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. Esse é o título oficial, né? Normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. Tiraria esse restante. Aí, além de garantir a consulta pública, e continua, entendeu? Porque o arcabouço jurídico é norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho. É esse. Aí não precisaria botar, quer dizer, tiraria um pouquinho aí. Pronto, além de garantir a consulta pública e lá no finalzinho, e alterações, para botar normas regulamentadoras dos dispositivos legais, uma coisa assim, do arcabouço jurídico, dos dispositivos legais, referentes à matéria. É uma regulamentadora mesmo, Hélio, porque se for dispositivos legais, você vai entrar para decretos, leis e... Elaine, mas desses dispositivos legais, dispositivos legais, que são as normas regulamentadoras. Certo. Uma das lutas é justamente que uma das lutas dos trabalhadores é que a segurança ao trabalhador nesse processo do governo Bolsonaro ela não fosse levada nem para a Câmara nem para o Senado, sob pena de perder ainda mais, sobretudo na Câmara, né? Pode falar, Gilmar. Eu substituiria os ritos por procedimentos. Rito parece uma coisa muito ritual, missa, tá? Eu acho, porque, na verdade, existem vários procedimentos, né?
tem a consulta pública, depois tem o evento presencial, tem, né, são vários procedimentos aí que foram atropelados, vamos dizer assim. Você acha melhor todos os procedimentos ou todo o processo? Melhor procedimento? Pode ser processo. E outra coisa, além de garantir a consulta pública e obediência a todos, né? A obediência a todo. Porque aí modificou um pouquinho. Obediência de todos, no caso, a todo o processo, né? Que garanta, né? Que garanta a todo o processo. Que garanta. Tirar o S. Todo, né? Tá. Tá. Dessa forma, Gilmar, você entende que o 53 está dentro do 54? Eu entendo que sim. Só não está dizendo que foi feito de forma atabalhoada, né? Mas tudo bem. Mas fica contemplado dessa forma? Fica. Então, vamos lá. 57. Investir em formação permanente em saúde do trabalhador e da trabalhadora para os profissionais que atuam na área. Eu achei que ficou um pouco genérico demais essa. A gente já falou da capacitação do pessoal do Serestes, a gente já falou do... A 54? 57. Pode falar, Renê. É só para pedir licença que eu vou precisar sair agora. Nós vamos receber depois as contribuições de vocês, queria agradecer o grupo, mas eu não vou poder ficar agora, que tem um evento familiar aqui agora, que está me aguardando. Claro. Eu previ que ia até às 8, e então aliás, estava anunciado até às 8, mas eu vou precisar sair, então. Mas não é desqualificando o trabalho de vocês, e, ao contrário, eu queria agradecer, e principalmente os que estão hoje presentes na reunião, né? Eu tenho algumas coisas aí que me inquietam, mas nesse caso, nós estamos fazendo o processo que vocês fizeram de consulta, de participação, e há um outro grupo que não aceita o tripartismo de jeito nenhum, e já detonou, disse que isso propor tripartismo pelo perdedor crônico não é válido. Mas aí nós vamos tentar compatibilizar isso mais para frente, na medida que os grupos entregarem suas propostas, né? Há um grupo mais radical que detona o tripartismo e esse mecanismo, vamos dizer, enganoso que o governo vive utilizando falsamente, porque o governo não representa o Estado mediador, nem o Estado de protetor social, e sim, ele é um preposto do capital e está alinhado, não é só no governo Bolsonaro, o governo é um agente do capital dentro de uma lógica de ocupação dos espaços pelo capital. Mas, assim, no momento, essa proposta está dentro do padrão, e eu agradeço e vou desejar bom feriado para vocês também, e daqui a pouquinho vocês também já vão para suas respectivas, como é que chama? Bases ou casas. Muito obrigado. Boa noite. Um abraço, professor. Garantam aqui todo o processo que garanta o diálogo social efetivo. Eu acho que fica melhor mesmo. O garantam estava consultas e obediência, mas não tem problema ele concordar com o último. Obediência, todo o processo que garanta o diálogo social efetivo para a construção, revisão, alteração. Tá. 57. Eu acho que o 57, de alguma forma, já está nos outros itens que a gente colocou. Eu acho que fica muito perdido colocar dessa forma tão genérica. Sim. Sigo a relatora. Vamos excluir. 59. Essa era aquele realizar capacitação para ampliação de protocolos, linhas, guias e linhas de cuidado em saúde do trabalhador, com ênfase
identificação da relação saúde-trabalho, ao diagnóstico e manejo dos acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho, incluindo a reabilitação, a vigilância de agravos, de ambientes. Esse tinha um pouco a ver com Serestes, mas não sei se está muito além do que a gente já colocou ou se já está dentro daquilo que a gente colocou. Eu acho que ele está muito grande e não está, assim, está muito confuso. Eu acho que ele é muito grande e não diz nada, eu acho. Pode falar, Pará. Eu tendo a concordar com o que está dito e a sugerir o seguinte: há temas como esse da capacitação que talvez uma das maneiras de organizar para fazer um corte seja de tentar unificar tudo que foi falado sobre o tema numa só redação, e aí uma redação que fale da importância da formação para todas essas questões que não precisam ser especificadas, né? Pode procurar uma redação mais abrangente para contemplar todas as estratégias que exigem formação. Então, vamos tirar daqui desse momento, vamos ver as outras. Esse aqui está copiado, está em duplicidade, porque ela está lá embaixo. Aí o José, a gente finalizou, Gilmar, aqueles pontos que você tinha colocado, tá? Esse 59 é o último daqueles itens que você tinha colocado como prioritários, isso. Tá. Só uma coisa, só respondendo parar um pouco, porque a gente já falou de capacitação algumas vezes aqui, né? A gente falou de capacitação do Seres, a gente falou de capacitação para segurança e saúde do trabalho de informais. A gente está querendo política pública para capacitação de informais. Nesses casos, não acho que é melhor ser direto mesmo, precisa? Não, veja bem, eu não sou contra que você especifique que todas as formas de trabalho e de trabalhadores estejam contempladas, entendeu? Mas o que estou dizendo é que vai falar em capacitação, leva junto e tenta fazer uma redação que contemple esse universo de questões aí. Mas não tenho nada contra que especifique que agora mesmo... Podemos estudar isso daí, né, Luciano, depois, e pegar onde que tem capacitação, formação e tentar fazer um item só. Aí a gente vai ter que tirar isso do Seres, tirar isso do informar. Bom, vamos depois pensar como fazer isso. Isso. Não é tirar, né? É fazer uma... juntar, fazer um item mais bem bolado aí. O Hélio colocou... Hélio, eu copiei aqui o que você tinha colocado lá no WhatsApp. Como as numerações ficaram repetidas ou eu não consegui entender, você está sugerindo uma nova redação? Esse 20, né, G. A redação de cima é a que estava, né? Que está no texto, aliás. A de baixo, eu estou apenas... citando porque o que foi incluído aí na redação que é a primeira aí, né, modificar a legislação, item 20, né, é o que está na Constituição Federal, é o artigo 39, parágrafo 3º, que coloca, que estende para os servidores públicos, nas 3 esferas, né, a garantia de um ambiente de trabalho livre de riscos, que é um princípio lá do artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal, entendeu? Eu apenas dei o objetivo de melhorar para trazer à luz esse artigo da Constituição, que estende aos servidores públicos a garantia que os demais trabalhadores teriam. Então, basicamente foi isso, tá bom? E juntando com o item lá que eu achei um pouquinho no final, o que está lá no final, criar um mecanismo equivalente à CAT para notificação dos agravos de saúde. Já existe o SINAM, certo? Então, eu trouxe como sugestão, o SINAM existe, então, para o servidor, bem como incluir no SINAM, está lá, no sistema de agravo de notificação, ficou até repetida aí, a notificação, no caso, dos agravos de saúde entre servidores públicos. Basicamente foi isso. Em resumo, é melhorar um pouquinho a redação. O de cima é o que tem no texto atual, e o de baixo é a proposta. Só uma pergunta. Esses itens que você trouxe são os itens que você considerou importantes para a gente...
Exato, e de fácil, eu acho, assim, de relativa implementação. É regulamentar o que está na Constituição, né? Eu acho, assim, posso estar viajando na maionese, mas é isso, Eu basicamente. acho importante, porque a gente não está falando nada do servidor, eu acho que é importante ter um item que relaciona isso. Isso. Então, a proposta... mais aprovarem ou aprovam. Deixa eu falar, depois eu falo. Podem falar, gente. Bom, a primeira era uma questão. Eu gostei do fato de que essa redação sugerida pelo José remete ao direito que está na Constituição Federal, esse direito à redução do risco, né? E uma primeira pergunta aí era se a gente, quando especifica o servidor público aqui, a minha primeira pergunta era se a gente considera que aquilo que está lá na Constituição excluía os trabalhadores, ou se já não abrangia, né? É apenas um cuidado de redação, porque eu tenho a impressão que a redação lá já era abrangente. Edelberto, você me permita, não é abrangente, não, porque esse artigo, o artigo 39, parágrafo 3º, precisamente, ele se remete lá para o artigo geral abrangente, o artigo 7º, o inciso 22, entendeu? É muito claro, se o servidor público, nas 3 esferas, tem direito àquela garantia, está na própria Constituição, não sou o que estou dizendo, não, entendeu? Perfeito. Então, a primeira questão está esclarecida. E a segunda questão é que, assim, na redação, aqui quando fala de por meio da aplicação das MRs, eu acho que era interessante procurar uma legislação, uma redação que ao invés de especificar essa questão, vá no espírito que a gente está querendo, que é por meio da aplicação de legislação, de instrumentos legislativos, porque muda, às vezes, o nome dessa coisa e você poderia perder a proteção que está buscada. Então, depois só procurar uma redação. Pronto. Aí poderia acrescentar, Idaberto, por meio no caso, a NR, e de outros e de dispositivos legais pertinentes, né? De outros, alguma coisa assim, né? É esse sentido, essa preocupação de abranger. Fechei. E outros dispositivos legais? Eu só queria lembrar aqui, né, no caso, que quando a gente falou de CAT, né, a diferença da CAT para o SINAM é que ela dá uma garantia para o trabalhador, né, uma garantia que lá vai ser um acidente do trabalho, uma doença do trabalho, diferente do SINAM. Eu acho que quando a gente colocou esse propósito aí, a gente queria alguma coisa semelhante à CAT para que tivesse essa garantia que o acidente ou a doença fosse relacionada ao trabalho e não como atualmente é com a questão do SINAM. Você identifica, tal, mas o trabalhador ele não tem uma garantia, né, de que aquilo vai ter registro. É a segunda parte, a parte final, não é? Desse item, né, Gilmar? Só estou lembrando, né? Do porquê da CAT lá, mas a CAT ela é emitida para o servidor, não é tão facilmente emitida, mas ela é emitida. Olha, só para falar da diferença aí dos dois, a CAT, quando ela foi criada com a finalidade lá de registro para fins de previdenciário, né? Previdenciário. Então, e o SINAM tem uma preocupação mais do sistema de saúde. Para o SINAM, por exemplo, interessa a detecção de qualquer evento que agrida a saúde e a segurança, qualquer uma de acidente, doença, etc., qualquer ameaça, porque deixa eu ver como ficou lá. A informação em saúde é uma forma de alimentar a ação de saúde, a ação de prevenção, etc., enquanto que a da Previdência era bem mais restrita, né? Então,
Mas esse criar um mecanismo equivalente à comunicação de acidente de trabalho, a CAT ela é emitida para o servidor, ela não deixa de ser emitida. Agora, o que eu fiquei na dúvida é se o Gilmar está pensando na questão dos direitos, evidência, direitos de proteção social para as pessoas, o servidor e os outros que seriam notificados através do SINAM. Você podia pensar no informal, que hoje, quando tem um agravo de saúde que afasta do trabalho, ele está no limbo, ele não tem... Isso é o nosso primeiro item lá. Isso, os informais é o nosso primeiro item. É porque aqui, Alberto, é especificamente em relação ao servidor público, esse item, entendeu? Mas é a questão assim, então, o servidor público tem seu sistema de proteção. E a notificação do evento para ele pode ser via SINAM, pode ser via... Né? Às vezes você tem sistemas próprios dentro de tem até eu sei que a CAT já é emitida para os servidores, é lógico, os servidores estão municipais, estaduais, vão ter suas caixas de previdência diferente do que a do INSS, mas... Eu colocaria, tal história, então aquela parte que o Gilmar tinha sugerido, um sistema equivalente para o servidor público, pronto, aí fica aí depois a gente vê, né, assim, a parte final, né, que estava que tá na redação, né, um sistema equivalente, alguma coisa assim, não foi? Deixa eu lá de novo, no CAT. Só para a gente não perder o sentido que inicialmente foi proposto. Você tira o CAT, parece que... mas inicialmente a gente achou que tinha uma necessidade, né, de um registro onde o servidor ele fosse protegido socialmente pela... Criar um mecanismo equivalente CAT para notificação dos agravos. Aí não precisa, né? Exatamente, pronto, essa parte nós vemos bem como criar um mecanismo equivalente à comunicação referente aos servidores públicos, uma coisa assim, referente, né, para ficar mais enxuto. Mas aí o Gilmar está falando é um mecanismo de proteção social, né? A Kátia aí... Mecanismo de proteção social, equivalente à comunicação mas agora a redação colocando assim, a CAT é um mecanismo de proteção social? Não é. Não, ela é um mecanismo de notificação ao sistema de proteção social. Então teria que mudar um pouquinho a redação aí, não é isso mesmo? Sim. O que se queria é o quê? Uma facilidade dessa comunicação do acidente de trabalho? Porque o servidor precisa, a CAT, do servidor, ele não consegue fazer. Ele tem que, a autoridade que tem que fazer. Então... Luciano, e tem um detalhe importante, porque as estatísticas oficiais da Previdência Social não incluem servidores públicos, né? Servidores morrem, adoecem, se acidentam, mas não aparece. Não está lá nas estatísticas oficiais da Previdência Social, né? Não está. Eles não são incluídos, os servidores, nas 3 esferas, não é isso mesmo? Não me lembro, não. Mecanismo de proteção social. Na dúvida foi só, mecanismo de proteção social equivalente à CAT. Aí eu acho que está um pouquinho estranho, porque a CAT é um mecanismo de proteção social, assim, da forma como está, eu acho que não é. Teria que mudar aí, não é isso? Alguma coisa. É porque a CAT é só um instrumento para garantir. Exatamente, de notificação. Então, criar um instrumento de notificação. Porque eu entendi aí mecanismo de proteção social, porque no caso da CAT, da iniciativa privada, né? Se você passa mais de 15 dias afastado, você, quando retornar, tem 1 ano de estabilidade, aquela história. Aí é um mecanismo de proteção social. Mas isso não se aplica ao servidor público, no caso, né? É um pouquinho diferente. Então, um instrumento acessível, né? Um instrumento acessível aos de notificação, servidores. De notificação. Instrumento. Na verdade, a gente estava falando, tem 2 instrumentos de notificação que já existem, né?
a CAT e a notificação, se ambos existem. A CAT, como é utilizada para quem tem um tipo de vínculo com o seguro ou acidente de trabalho, ela, quando o trabalhador preenche os requisitos que o sistema adota em relação à concessão de direitos sociais, o pagamento do benefício, etc., a CAT é um documento necessário para que ele tenha acesso aos seus direitos de proteção social. O Gilmar apontou a questão de que o SINAM, a pessoa que tem a notificação, ela tem uma finalidade. O uso do SINAM é exclusivamente para fins de serviços de saúde. Por exemplo, eu saber de que estão adoecendo, de que estão morrendo as pessoas, eu poder planejar, por exemplo, minhas prioridades de intervenção, mas ela não é um instrumento que abra as portas para esse indivíduo no sentido de sua proteção, de ter uma proteção de seguridade social. O que o Gilmar, eu entendi da reivindicação do Gilmar, é esse segundo componente. Esse componente, já que o acesso a benefícios que a gente tem na Previdência Social, na Seguridade Social, ele não tem a universalização que a gente tem na saúde do SUS. E, se eu estou entendendo, o Gilmar meio que está querendo caminhar no sentido da defesa da universalização do acesso à proteção social, que a gente não tem hoje. Isso ficou bem claro, exatamente, Pará. Isso ficou bem claro agora com a questão da Covid, né? O SINAM, por exemplo, notificou um monte de casos de Covid no trabalho que não foram notificados por CAT, por exemplo, também, né? Então, sei lá. Apesar que o exemplo que eu estou usando é um pouco diferente do que a gente está falando, mas o fato é que essa diferença, né, ela ficou bem sentida aí, né? Porque a CAT, atualmente, ela tem ela está no controle do empregador, né? Está no controle do empregador. A gente até colocou, né, num item lá atrás, Luciano, né, não lembro agora qual, de poder modificar isso, não lembro agora o termo, né? Mas a CAT hoje, você não consegue abrir uma CAT e que ela seja aceita pelo INSS se ela não for aberta pelo empregador, né? Tem uma diferença. Ô, Gilmar, e tem um agravante, porque hoje a CAT é por meio eletrônico, é pelo e-social. Tem um agravante aí, porque a tendência, inclusive, é mascarar, aumentar a subnotificação, porque se o empregador, vamos dizer, comunica CAT, mais acidente, ele vai ser taxado, vai ter uma taxação maior, então a tendência é omitir mesmo, não querer comunicar, né? Então tem esse detalhe, né? Tudo hoje é pelo e-social, inclusive a CAT, né? Tem que ser, não é uma coisa isolada, é via e-social, então é complicado, assim. Mas dessa forma, o que vocês acham, então? Além de um instrumento acessível de notificação de acidente de trabalho equivalente à CAT, que contempla? Vamos deixar assim, né, Luciana? Depois se a gente conseguir melhorar, tudo bem, senão deixa eu parar e para o Renê resolver essa bagagem. Vocês querem manter o SINAM aí, fica mantido aí o SINAM, é isso? Fica mantido o SINAM, isso. Fica. Próximo. Acho que você melhorou bem aqui esse próximo, que era proibir o uso de agrotóxico. Você colocou adotar políticas públicas e disseminar estratégias voltadas ao controle biológico, ao manejo integrado de pragas e agroecologia, de forma a reduzir progressivamente a utilização de agrotóxicos. Porque proibir o uso, eu acho uma coisa... Vai de contra ao que os movimentos já estão dizendo. Essa proposta vai de contra, porque os movimentos, inclusive a frente que atua contra os agrotóxicos, é banir os agrotóxicos. Não existe meio termo com os movimentos. Inclusive, entendeu? Inclusive, todas as organizações de trabalhadores do campo e da cidade estão na mesma linha. Então, essa proposta, ela diverge da nossa bandeira. Então, Elaine, então, no final, de forma a banir
a utilização dos agrotóxicos. Pronto, muda o verbo aí, no final, de forma a banir, extinguir a utilização. Eu acho uma coisa complicada, porque essa ideia foi progressivamente, elimina progressivamente. Não existe na disputa com o agronegócio progressivo e transição. A pressão é para banir. Banir, é como o amianto, né? A mesma coisa, banimento, né? Não, tudo bem, porque eu quis ser mais. Isso é um debate terreno, sabe, Hélio? Inclusive, tem lá, se você entrar na página, que tá todas as organizações compõem essa luta contra o agrotóxico, está lá. Toda a página, manual, tudo. Então, teve uma reunião do MAPA, que é os movimentos da reforma agrária. Então, certo. A questão é banir o banimento. E as políticas públicas é exatamente isso, o controle de pragas, a agroecologia são alternativas, né? Fala, Gilmar. Helene, Luciana, isso aí acaba ficando um pouco diferente daquilo que a gente tinha programado como uma coisa... vai ter um impacto, né? um impacto grande, mas a implementação não vai ser muito fácil, quando fala em banir. Né? Então, como a gente estava usando aquele critério facilidade de implementação e impacto, esse ele tem, lógico, tem um impacto, mas a facilidade de implementação, banir, eu vejo como bem utópico. Complicada, Aí muda realmente o referencial, né? Mas vamos colocar. Eu acho que, assim, a gente utilizou, a gente está na terceira página aqui. Eu acho que, assim, dos 59 que a gente tinha, eu acho que não precisa ser todos os itens de fácil e daquela prioritário daquela forma, Gilmar. Porque a gente tinha uma questão do número, né? Na letra 37, me desculpe, na letra 37, eu estava aqui relendo, está aqui marcadinho de azul, eu não sei se é incluir, porque eu não sei se vocês lembram que aí o Hélio fez o de baixo, ó, reincluir. Não, eu acho que não é nem reincluir, porque a gente está lutando e até a Frente Ampla construiu um documento nesse sentido, da lista da LDR que já tem a Covid ser publicada. Inclusive, já tem estados como a Bahia e Espírito Santo utilizando essa lista que tem a Covid como doença relacionada ao trabalho nela. Mas Elaine, ela foi, a Covid foi incluída num dia e retirada no outro, pelo Ministério da Saúde, entendeu? Aí está falando na lista do Ministério da Saúde que entrou num dia e saiu no outro, né? Sim, então a ideia era reincluir, não é isso mesmo? A lista foi revogada totalmente, a lista. A lista. A lista atualizada ficou a lista desatualizada. Não, já tem estado como a Bahia, por exemplo, que determinou, pela sua conjuntura lá, em utilizar a lista, porque os estados também são autônomos para isso. Ele aprovou a lista como uma legislação estadual. Eles aprovaram lá. Agora a gente pode lutar para que essa lei seja republicada, essa lista. Porque a lista é muito maior do que isso, tem muitos elementos do que a própria... Só colocar a Covid, sabe? Eu acho que é lutar para... Porque a Covid está nessa lista que foi revogada totalmente. A reivindicação aí é em relação à lista. Republicação da lista das doenças relacionadas ao trabalho, publicada no ano de 2021, é isso? 2020, aliás? Eu deixaria bem claro essa questão, né? Reincluir a Covid-19 e tal, bem como, né, toda a lista de doenças do trabalho que foi eliminada. Foi revisada, né? Força, né, a questão da Covid-19, mas a ideia é toda a lista. Bom. Essa não podia ficar, né? A gente não podia deixar essa passar batida, né? A gente vem lutando com isso daí há 2 anos. Não podia deixar passar batida nem a pau, né? Sim, e é uma luta agora do fórum, porque agora a briga também é para olhar para as sequelas, né? E se proceder a uma revisão de todos os casos ocorridos?
Isso é importante. E quanta gente que ficou aí a ver navios, né? Principalmente os casos de viúvas, né? Lembra, né, Luciana? A gente trabalhou com isso, né? Você trabalhou com isso. Tanta gente que perdeu os direitos aí, porque não foi reconhecido que a Covid era relacionada ao trabalho, a viúva ficou a ver navios, enfim, né? Eu acho que nesse caso, então, não seria a revisão, seria ir garantir a todas as pessoas que, né, adoecidas e que foram a óbitos, né, por conta da Covid, o direito, o acesso a seu direito, que são aqueles direitos previdenciários e trabalhistas. Pode ser, dá no mesmo, mas pode ser. Uma revisão de todos os casos de Covid ocorridos, garantindo direitos de direitos previdenciários. Tem dessa forma, gente? Dos acometidos pela doença, né? Uma coisa assim. Todos os acometidos. Porque como a gente pede de toda a lista atualizada, eu acho que é bom a gente colocar a lista que foi retirada de Covid-19, né? Revisão, procedendo uma revisão de todos os acometidos de Covid-19. Garantindo direitos previdenciários e trabalhistas. Ô, Luciana, pessoal, aí, bem como, para ficar um pouquinho mais especificado, bem como de toda a lista atualizada, bem como a republicação da lista publicada, né, melhor assim, em... Bem como a republicação, ou a reedição. Da lista publicada em 2020. 2020. 21, não? 20? 20. Foi 20. A gente foi no primeiro ano da Covid, a gente já queria que todos os documentos que fossem sendo feitos com a Covid já estivessem lá. E aí foi nesse ganha-pão aí que o governo tirou. Inclusive, é uma briga, porque isso tem sido muito dificultado. Isso, Elaine, salvo engano, inclusive, com essa inclusão da Covid-19 num dia e a retirada no outro dia, aí a Carla Baeta caiu, não foi? Do Ministério da Saúde? Foi um dos motivos, né? Sim. Não foi isso? Contempla dessa forma que tá, gente? Acredito que sim. Então, vamos para o H. Incentivar e garantir que as comunicações de acidente de trabalho, CAT, sejam emitidas e lançadas no sistema de informação de agravo de notificação e no sistema de informação de atenção básica. A diferença aí, Luciana, é apenas porque tinha no texto atual comunicados, não é comunicado, é comunicação, né? Só isso. (47) Mudar, então, modificar a legislação previdenciária de forma a garantir que os médicos peritos do INSS aceitem os laudos médicos relativos à doença relacionada ao trabalho que sejam encaminhados pelas entidades sindicais representativas dos trabalhadores. O que eu quis colocar basicamente aí foi a mudança, botar, ao invés de peritos, botar médicos peritos, que é o nome, né, da categoria, e lá no final, ao invés de simplesmente botar pelos, como é que se diz? Que sejam encaminhados, né, pelos trabalhadores, pelas entidades sindicais representativas dos trabalhadores. Eu acho fica mais correto, do meu ponto de vista. Hélio, eu sempre discuto isso daí, viu? A Helene pode não gostar, mas isso não só sindicatos, tá? Quando você fala entidades sindicais, você está limitando, né? Que só os sindicatos podem fazer isso. Entidades representativas dos trabalhadores. Vamos colocar assim, porque agora está cheio de... Pronto. Não vamos brigar. Siga o relator Gilmar e a relatora Luciana, é isso. Pronto.
É porque na redação atual tinha só pelo trabalhador, né? Aí... Deveria ter, né? Mas assim, eu estou entendendo que fica porque assim, necessário, porque o trabalhador não vai ter acesso aí a essa previdência. Quando os trabalhadores, ainda mais os informais, por exemplo, que a gente está tentando, né? Vai precisar ter uma organização representativa para que o laudo do médico dele seja aceito pelo médico perito, não sei. Seria a função do Sereste, eu acho, né? Eu acho que é a função do Sereste. E entidades públicas especializadas, alguma coisa pelas entidades representativas dos trabalhadores. Eles não aceitam, né? Porque assim teria uma. Né? Eu acrescentaria aí, no caso, a entidade representativa dos trabalhadores e entidades, assim, para não citar Sereste, mas entidades públicas da área de SST, não sei, alguma coisa assim. Complementar, né? Falar quer falar. Eu vou primeiro fazer um comentário sobre a questão anterior, assim, que é uma sugestão de revisão de redação depois, que não ficou uma redação redundante, porque ficou uma redação que fala, primeiro, de reincluir a Covid-19. Aí depois ele fala de retomar a lista de 2020. A lista de 2020 já inclui a Covid. Então, eu estou falando de retomar algo e depois eu falo de algo que inclui aquilo que eu estou falando de retomar. Então, vem um cuidado só de redação nesse sentido aí. Agora, nesse ponto aqui da perícia, sabe, eu acho, agora eu estou começando a ficar cansado aqui, mas a redação, ela, quando o Zé Hélio remeteu a ideia de acatar os laudos emitidos por serviços públicos, como o SUS, etc., eu acho que ele faz um comentário que fica assim mais fácil de ser defendido, porque já está, vamos dizer assim, ele inclui na defesa dele a ideia de que eu vou considerar de fé pública aquele documento elaborado na esfera do serviço público. Agora, falar a apresentação do laudo médico apenas, sem comentar a origem desse laudo médico, deixa essa questão da discussão do reconhecimento ou não sem uma referência a um critério que facilite esse diálogo do reconhecimento. Eu particularmente trabalho muito com a ideia de que no diálogo, quando eu vou apresentar, vou dizer que alguém tem a doença, eu fundamento as razões que me levam a dizer que ele tem a doença, que a doença é incapacitante, que ele tem direito ao afastamento, que ele precisa do afastamento do trabalho. E, sabe, há critérios médicos que eu adoto para cada uma dessas decisões. O critério para dizer que tem a doença não é o mesmo para dizer que a doença seja ligada ao trabalho e não é o mesmo para dizer que ela exige que ele está apresentando de uma maneira que precisa ficar afastado do trabalho. Então, se eu não remeto a uma redação que discute esse critério, eu fragilizo a reivindicação, ela fica fácil de ser criticada. O espírito da... Assim, eu acho que talvez uma redação mais simples aqui seja essa de defender o reconhecimento como um laudo efetivo, com fé pública, aquele que vem de um serviço como o Sereste, aquele que vem de um serviço do SUS, por exemplo. Esse fica mais fácil de ser defendido. Edelberto, então, talvez acrescentar aí, tipo assim, por entidades que sejam encaminhadas
com devido balizamento médico, de um devido critério médico pelas entidades, uma coisa assim, né? Botar uma expressão aí no final que possa, sei lá, em função do que você falou aí, né? Entendeu? É um pouco isso. O critério da tomada de decisão está bem fundamentado, licitado. Inclusive, exigir que, se o perito discorda, ele também apresente de forma muito fundamentada, adotando para discordância. Mas bom. Eu acho que aceitem. O que está tendo problema aí é essa palavra aceitem, né? Eu acho que a gente teria que substituir esse aceitem, né? Por avalie, que nem o Pará falou, avaliem com critérios mais transparentes ou alguma coisa desse tipo, né? Com critérios mais transparentes, os laudos, né? Então, em vez de aceitem... Avaliem, né? Com critérios mais transparentes. Gilmar tem razão, Gilmar. O aceitem aí, agora que eu percebi isso. E lá, em função do que o Delber tinha colocado, né? Com critérios fundamentados, pronto, exatamente. Isso aí, exatamente. Pessoal, é o seguinte, eu estou com um compromisso aqui, pessoal, eu vou ter que me ausentar. Mas eu acho que terminou, não terminou, Luciana? Eu acho que é a última. Não é a última essa daí? Acho que deixa eu ver. Depois tem essa do Rodrigo. Mas temos as outras, né? Mas do Hélio, essa é a última. Ave Maria do céu, graças a Deus. Não, acho que eu também, gente. São 20 para as 9. Eu também estou cansado. Aqui. Beleza, gente. Ó. E vocês... Vocês querem... A gente marca uma outra ou... Quando é o nosso prazo final, meu povo? Ficou para segunda, né? Por conta do feriado, ficou para segunda. Nosso então, a gente não tem muito tempo na... Graças a Tiradentes. Vamos agradecer a Tiradentes. Graças a Tiradentes, Então, na segunda, a gente vê esses do Rodrigo só, então, e fecha, né? Descanso da forca. Isso. Não dá para avançar um pouquinho mais, não, né? As outras lá. Agora estamos cansados, né? Está todo mundo cansado. Não, digo em outra. Na última reunião, né? Vamos ver, né? Segunda-feira, então. Uma rapidinha segunda-feira. Tá bem, beleza, porque aí a gente descansa um pouquinho a mente, curte a família, quem tem família... 18 horas, é isso? 18 horas na segunda. Beleza. Tchau. Tchau, gente. Valeu, bom feriado. Tchau.